Oi, bom dia. Vamos aqui para mais uma aula na data de hoje, tá? Aula de geografia. Hoje nós vamos estudar no livro de geografia da página 178 até a página 183. Vamos estudar população e o movimento migratório, tá? O que seria a população? Aqui o livro nos diz o quê? Que a população é o conjunto de todas as pessoas que moram em um lugar. Em um bairro, em um condomínio, em um município, um estado, país, planeta, tudo isso é população, tá, gente? Então, os moradores de uma cidade, ele pode se dividir em zona urbana e rural. Qual é a diferença da zona urbana para a zona rural? A diferença está no modo que as pessoas vivem. Nós moramos na zona urbana, nós temos algumas facilidades. Nós temos serviço de água e esgoto, nós temos serviço de energia elétrica, temos telefonia, internet, temos meios de transportes que nos facilitam, né, como moto, carro, ônibus escolares, que no momento a gente não tem transporte público ainda na cidade, né? Mas temos ônibus escolares, tudo isso facilita a nossa ida e vinda, né? Temos banco, comércio, supermercados, lotéricas, correios, vários tipos de comércio, né? Comércio de roupas, de calçados, de alimentos, e tudo isso facilita o nosso dia a dia. Temos escolas, faculdades. Isso é a vida na zona urbana. Quando nós queremos comprar nossa comida, geralmente nós vamos ao supermercado. Quando nós queremos comprar materiais escolares, nós vamos às papelarias. Quando queremos comprar carne, nós vamos aos açougues. Calçados, nós vamos às lojas de departamento, então vamos às lojas de calçados. E como que é a vida na zona rural? Geralmente na zona rural, as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, né? Essas dificuldades são de locomoção, eles dependem muitas vezes de um transporte para vir até a zona urbana fazer compras, né? Quando eles querem fazer compras de produtos que não há na região deles, eles têm que se deslocar até a zona urbana, né? E essa condução é feita como? Através de carros de linha, né? Ou quando eles têm veículos próprios, tem que ser um veículo mais adequado, porque geralmente esses lugares a estrada não tem asfalto, então tem um pouco mais de dificuldade de locomoção. Tem alguns lugares na zona rural também que ainda não contam com energia elétrica, com telefonia, com internet. Hoje nós temos um pouco mais de facilidade, né? Que já temos alguns lugares da zona rural que já tem esse tipo de serviço, tá? Não são todos. E nem todos os lugares que tem funcionam assim 100%. Às vezes funcionam com um pouco de dificuldade, de debilidade, né? Deixando um pouco a desejar. Às vezes não tem água encanada. Quando tem água encanada é pelo dono da propriedade que mandou perfurar um poço, que encanou esta água, que encaminhou esta água para casa, né? Para os serviços domésticos e para irrigação e para poder dar água para os animais que criam, né? Essas pessoas geralmente cultivam os alimentos, criam animais, né? Produzem, retiram leite lá da vaquinha, produzem leite e os derivados para serem vendidos aqui na zona urbana. Ou seja, nós servimos a zona rural e a zona rural também nos serve. Não há um lugar para dizer assim, esse lugar aqui é mais privilegiado do que esse. Existem sim as facilidades e as dificuldades de viver em cada um desses lugares, mas existem também as vantagens e desvantagens. Tanto que nós da zona urbana, quando queremos um pouco de repouso, um pouco de sossego, o que nós fazemos? Vamos para a zona rural, que nós chamamos de sertões, vamos para as chácaras, para as fazendas, né? Para curtir um pouco daquele sossego, daquela tranquilidade, né? O último censo feito aqui no Brasil aconteceu em 2010, nós estamos em 2020.
Esse censo é uma pesquisa feita por um instituto chamado IBGE. O que seria o IBGE? Instituto, gravem comigo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que seria? É um local, é um órgão que realizam pesquisas, né, para saber da geografia do nosso país, localidades, população, tá? E como essas pessoas vivem, de que vivem, o que comem, o que fazem, quantas pessoas vivem numa casa, como é a sua renda, tá? Então, esse órgão, ele é responsável para fazer essa medição, para fazer essa pesquisa e nos dar essa informação. A cada 10 anos é feita essa pesquisa. Tá, tia, mas aí foi feito em 2010, nós estamos em 2020. Aí aqui diz assim que em 2010, que foi na última pesquisa que foi feita, haviam 191 milhões de brasileiros habitando aqui o Brasil, né? É uma estimativa, ou seja, é uma média, tá? Uma média calculada. Será que de 2010 para 2020 houve alteração? Muita gente morreu, muita gente nasceu. Sim, com certeza houve alteração. E aí vocês podem me perguntar de novo, mas tia, eles só trabalham a cada 10 anos? Quer dizer que a última pesquisa foi feita em 2010, a outra, nós já estamos em 2020? Não, gente, durante esse período o IBGE continuou trabalhando com outras pesquisas. Por exemplo, se há uma crise como nós estamos tendo, uma crise epidemiológica, né? Estamos passando pela pandemia. O IBGE está trabalhando. Está trabalhando qual a região do Brasil que está sendo mais afetada, a que está sendo menos afetada, como estão sendo atendidas essas pessoas, essa população de cada região, onde tem morrido mais gente, onde tem morrido menos pessoas, onde tem se recuperado mais pessoas, o que influenciou nessa recuperação? Será que foi o clima? Será que foram os cuidados que essas pessoas tiveram? Tudo isso faz parte do trabalho do IBGE. De novo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Agora vamos passar para a página... Peraí, deixa só a tia ver aqui outra coisa. O IBGE, né, calcula que aproximadamente 7 bilhões e 600 milhões de pessoas vivem no mundo atualmente. E aqui nós temos uma tabela falando quais os países mais numerosos. Temos aqui uma tabela, né, que vai da ordem decrescente, começa com a China, com o maior número de habitantes, logo em seguida vem a Índia, depois Estados Unidos, Indonésia. Aí aqui em quinto lugar vem o Brasil como o país mais populoso, depois Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México, ok? Vamos passar então para a página 180 do livro. Na página 180 do livro nós vamos falar dos movimentos migratórios. Vocês já devem ter ouvido falar na escola, no trabalho do papai e da mamãe, ou dentro da família de vocês, sobre pessoas que são de outros países e vêm viver no nosso país, né? São os imigrantes, tá? Eles saem de um país e vão viver no outro país. Por que que eles fazem isso, gente? Eles fazem isso, às vezes, fugindo de guerra, de desastres naturais, tsunamis, furacões, né? Às vezes por conta de política, religião, guerra política, guerra religiosa, tá? Então eles são obrigados a fazer essa migração. E muitas vezes também por conta de trabalho. Existem países subdesenvolvidos, ou seja, menos desenvolvidos do que o nosso, onde o trabalho é muito escasso, onde as pessoas passam fome, e eles encontram no Brasil ou em outro país a possibilidade de trabalho, de sustento dele e de suas famílias. Então, eles saem dos seus países
e migram para outros países. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Dentro do nosso